Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem responder a uma pergunta que o Brasil está fazendo, aquelas bem exageradas. Mas é a seguinte: Thaís, você continua fazendo low carb? Engordou? Emagreceu? Venham comigo que eu vou responder essa pergunta. Pois muito bem, vamos lá. Claro que essa parte do Brasil quer saber é uma ironia, é brincadeira, mas a verdade também é que os meus vídeos sobre low carb são muito bem vistos aqui no canal. Muita gente assistiu, tem vídeo que já passou das 150 mil visualizações, o que é bem louco. Então me parece que é um assunto pelo qual as pessoas se interessam e querem procurar. Por isso achei que seria bacana voltar a falar disso, já fiz uma série de vídeos, tem playlist aqui no canal, vou deixar pra vocês o card aqui em cima. Mas achei que seria então bacana tratar desse assunto aí, uma vez que faz muito tempo que eu não falo nada sobre isso. Como vocês sabem, eu comecei a fazer low carb, mais precisamente no dia 27 de maio de 2017. Até fiz um vídeo explicando as minhas razões para emagrecer, a minha relação com o corpo, mas resumindo, a minha vontade era voltar ao corpo que eu sempre tive, ao meu corpo habitual, né? Tive sempre algumas flutuações ali, para mais ou para menos, mas realmente quando eu comecei a fazer low carb, eu tava no meu maior peso, né? E aí eu não estava satisfeita por não me reconhecer daquela forma. Eu acho que isso é uma liberdade que todo mundo pode ter, independe de padrões, de outras coisas. É como você se identifica e se conhece. E hoje em dia eu tô super bem, tô assim, tranquila, mas quero contar então um pouquinho sobre esse processo. Eu procurei, em 2017, uma nutróloga e conheci a doutora Débora Froener, que atende aqui em Curitiba, e ela me passou com uma estratégia de emagrecimento, que era o meu objetivo, a low carb, que é basicamente um teor baixo de carboidratos na alimentação do dia a dia. Aí as informações sobre isso e tal estão em outros vídeos, não vou também entrar muito nesse mérito. Mas basicamente, a resposta à pergunta já vou dar agora, porque vocês não querem ficar me esperando muito que eu conheço vocês. É que eu não continuei a fazer a low carb 100% nos últimos meses. Vou falar a real. Vocês sabem que eu tive uma queda, que eu quebrei o meu sacrocóccix em março. Então, depois disso, eu dei uma bela de uma desanimada da alimentação. Acabou que eu passei um tempo na casa dos meus pais. E embora minha mãe faça low carb, eu tava mais gulosa, tava comendo mais besteira. Enfim, acabou que tava desanimada mesmo. E até a doutora Débora falou pra mim: olha, Thaís, agora não é o momento de você restringir nada. Fique normal, você precisa se recuperar, precisa também dar bastante energia pro teu corpo se recuperar, então busque fazer boas escolhas alimentares, coisas mais naturais, mas também não se prive de comer aquilo que você tiver com vontade. Que sabe, é muito ruim, Eu fiquei um mês lá na casa deles, sem poder sentar, tendo que dormir de lado, foi um período bem difícil de recuperação, e eu realmente não fiquei me privando. Acontece que durante o processo, depois daquele mês, eu fiquei assim bem relaxada e entre idas e vindas com a low carb. Então fazia por um tempo, parava, aí fazia assim 2, 3 dias, daí comia um doce e assim tava indo minha vida, Acontece também que faz mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 meses que eu voltei a fazer musculação lá com a Amanda Oliveira e o Kaique Guimarães, que são os meus personal trainers. Eles são um casal, na verdade, se dividem aí nesse atendimento a mim. E daí não faz, assim, na minha cabeça, muito sentido ficar lá malhando, fazendo musculação e tal, e comendo do jeito que eu tava comendo. Claro que dá, eu fiz isso por um tempo também, no período de readaptação dos exercícios, mas quando eu comecei a perceber que eu já tava bem, já tava pronta pra fazer exercícios mais pesados e tal, eu falei, não, agora vamos voltar a fazer direitinho. Aí voltei a fazer do jeitinho que eu conhecia, que eu sempre fiz, e retornei, assim, isso tem mais ou menos, sei lá, um mês. E claro que às vezes acontece sim de no fim de semana eu tomar um vinho ou comer um chocolate, não tá assim não tá daquele jeito assim super ferrenho, assim super focado que eu já tive algum tempo atrás. Mas eu me sinto super bem fazendo esse tipo de alimentação porque ele me permite, me lembra a importância de comer de maneira mais natural. Então assim, de colocar mais vegetais na alimentação, mais legumes, algumas frutas, as carnes, porque eu como carne, e enfim, fazer minha própria comida, buscar alternativas mais bacanas, mais naturais, quando eu vou a algum restaurante, algum evento. Enfim, eu acho uma alimentação gostosa, não vejo problema nenhum de fazer, e a minha questão maior sempre foram mesmo os doces, assim.
E no fim de semana às vezes eu como. Tenho estado, né, nessas últimas aí 2 semanas um pouquinho mais assim certinha e tal, porque tive essa vontade de dar ali uma organizada e uma limpada na alimentação. Mas existem também soluções, né? Você pode comer fruta, aquela pastinha, por exemplo, que eu mostrei no meu vídeo de favoritos aleatórios, com moderação dá pra comer, dá pra tomar iogurte com mais proteína, enfim, dá pra fazer várias coisas, né? E também tem o chocolate 70% cacau. Tem, assim, alternativas ali que não me privam 100% de um docinho, de uma coisinha gostosa. Bom, a questão é a seguinte, se eu engordei ou se eu não engordei, o que aconteceu com o meu corpo quando eu parei de fazer a low carb, que foi um tempo até expressivo ali do meu ano, né? Essa retomada é um pouco mais recente. E eu vou contar pra vocês, quero fazer aqui uma linha do tempo com esse meu desenvolvimento desde que eu comecei a low carb até o dia de hoje. Então vamos juntos a esta linha do tempo. Quando eu comecei a low carb, então em maio de 2017, fiz lá minha bioimpedância na doutora Débora e estava com 82 quilos de peso total e 32,8 quilos de gordura. Por que eu falo meu peso da gordura? Porque é isso que a gente mensura quando vai medir emagrecimento. Não adianta você olhar o peso total, porque nele estão contidos vários outros fatores. A questão é ver a proporção de gordura e de massa magra do corpo. Então nessa época, esses 32,8 quilos de gordura eram a minha maior gordura, assim, o maior peso de gordura que eu já tive durante todo esse processo, esse mais de 1 ano e meio de low carb. E aí, então, no dia 22/11, né, em novembro de 2017, eu já tinha emagrecido de gordura quase 11 quilos. Eu pulei de 32,8 no mês de maio para 21,9 no mês de novembro. Então assim, meu emagrecimento mais expressivo em termos de gordura foram nos primeiros 6 meses de low carb. E isso que eu estava fazendo apenas a alimentação. Não estava fazendo exercício físico e realmente foram 11 quilos aí só de regular a maneira como eu estava comendo, né? Então é bem interessante notar isso, porque a gente fica muito preso às vezes no peso da balança e se esquece que a questão é a constituição corporal. Existem muitas formas de você medir isso. Eu faço da doutora lá a bioimpedância, mas existem outras maneiras também e é preciso sempre olhar quanto tem de massa magra versus quanto tem de gordura. Porque também não adianta emagrecer na balança e perceber que você perdeu massa magra e que o percentual ou a gordura, né, em quilos continua a mesma. Então é interessante notar sempre isso. A minha massa magra, nesta época, estava a menor que eu já tive até hoje, também em função de eu não estar fazendo exercícios físicos, né? Então nesta época, em novembro de 2017, eu tinha 26,9 quilos de massa magra. Na verdade eu perdi bem pouco em relação ao que eu tinha antes. Não foi muito, porque tem que tomar esse cuidado também de não perder massa magra no processo de emagrecimento. Eu tinha 27,2 em maio e 26,9 em novembro, quer dizer, foram só 300 gramas ali, então não foi nada impactante assim pro processo. Mas quis falar também porque eu acho interessante comentar sobre esse assunto. Então, em março de 2018, um pouco antes de eu cair, como você sabe, eu quebrei lá meu sacrocóccix, acho que eu já falei antes. Parei tantas vezes esse vídeo pra regravar que até esqueci o que eu disse antes. Mas enfim, em março eu já estava fazendo exercício físico desde o fim do ano passado. E então eu tive nesta época na balança o meu menor peso, que foi de 68,9 quilos, né? Então, de massa magra eu já tinha aumentado um pouquinho, estava com 27,1 e estava com 20 quilos de gordura. Portanto, já tinha perdido ali 12,8 quilos desde que tinha começado. O problema é que eu caí, né? Então, acabei me alimentando diferente, parei de fazer exercício e quando eu fui fazer de novo uma bioimpedância, lá em junho, dia 12 de junho, dia dos namorados inclusive, eu tinha aumentado um pouquinho o peso total, de 68,9 em março para 71,6 em junho. Então vejam que ali foram 1,7 quilos de peso total a mais em função de não ter feito a alimentação e de estar sem me exercitar. A minha gordura, especificamente, ela foi de 20 em março para 21,6. Então, de gordura eu aumentei 1,6 quilos.
Segundo a doutora Débora, isso não foi assim um absurdo, ficou praticamente estável, dado que eu simplesmente parei de me alimentar da forma como eu fazia antes. Então não teve um efeito rebote, não teve assim, tipo, aumentei 10 quilos em 3 meses porque parei de fazer low carb. Mas claro que um organismo é um organismo e cada organismo tem o seu jeito de operar, né? No meu caso em específico, isso não impactou de maneira tão intensa, né? Então é interessante notar isso. Os 300 gramas de diferença, na verdade, são da massa magra, que por alguma razão aumentou um pouquinho. Mas isso são variações normais que também acontecem. Então, pulamos agora para o dia 9 de outubro desse ano, que faz poucos dias aí, em que eu voltei lá e fiz uma nova bioimpedância, já tendo voltado à alimentação e fazendo exercícios físicos regulares, 3 vezes por semana, musculação com aeróbico. E hoje eu estou com 70,3 quilos de peso total, sendo que a minha gordura em peso é a menor que eu já tive. Inclusive menor do que aquela que eu tive em março, quando eu estava com peso total de 68,9 quilos. Interessante notar isso. Eu estou com 19,7 quilos de gordura. Minha menor gordura desde que eu comecei a medir e acompanhar tudo isso na médica. E a minha massa magra é a maior massa magra que eu já tive também, claro que em função dos exercícios. Hoje eu tenho 28,2. Tudo bem, em 1 ano e meio só aumentou 1 quilo de massa magra. E teve essas alterações aí de eu parar de fazer exercício, voltar, então modulou um pouco, né? Mas massa magra é realmente um negócio difícil de você conseguir, assim, tem que batalhar muito, né? E tem também uma questão hormonal envolvida e tal, mas tem 1 quilo a mais. Então quer dizer, eu tô com a minha maior massa magra de todas, meu menor percentual e também gordura em quilos, mas o meu peso tá um pouquinho maior do que aquele que eu tinha em março, quer dizer, mais massa magra e menos gordura. Então hoje eu tô com 28% de gordura corporal, que ainda não é o índice que eu gostaria de ter por razões específicas minhas. Mas eu já tive 40% de gordura corporal, que era bastante coisa pro meu caso em específico, né? E também para aquilo que eu pensava, que eu acreditava que gostaria, né? E aí eu já diminuí, então eu cheguei na minha meta, na verdade, de percentagem de gordura corporal que tinha sido me dada lá 1 ano e meio atrás pela doutora Débora. Hoje em dia, a gente tá com uma nova meta de diminuição de percentagem de quilos, né, de gordura, mas ainda é um processo e tal, e eu tô super tranquila, assim, eu tô fazendo as coisas no meu tempo, sempre fiz, na verdade, né, uma coisa que eu sempre conversei muito com ela é que eu não tava com pressa nenhuma, sabe, que eu não tinha uma razão, assim, super específica e tal pro emagrecimento. Eu só queria voltar naturalmente ao meu corpo e hoje, graças a Deus, eu tô super saudável. Eu refiz todos os meus exames recentemente, eu tô muito bem. Vitaminas e tal, algumas coisas que tem déficit, tipo vitamina C, que você tem que botar no corpo, vitamina D, porque aqui em Curitiba quase nunca faz sol. Enfim, isso tudo eu tô repondo e tô fazendo lá no consultório dela uma terapia vitamínica, que na verdade o que que é? É repor as vitaminas que são importantes pro corpo e também modular algumas outras a favor do emagrecimento. Tudo isso com os exames em dia, de maneira controlada, e lá no consultório dela, ela tem uma enfermeira que aplica, né, essas injeções, que são assim, acho que 1 vez por semana, mas depende do que você vai fazer. E aí você vai modulando isso a favor do emagrecimento, enfim, de você estar nesse processo de maneira um pouco mais, assim, acelerada. Mas não é nada absurdo e tal, eu sou super, tipo, natureba. Tanto que eu nunca quis colocar nada mais, eu sempre fiz tudo através da alimentação. Mas, obviamente, uma nutróloga tem como modular e tem como repor vitamina sim, né? Isso faz parte do trabalho dela, ela estudou muito pra isso. Enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu tô bem feliz e, assim, trocando em miúdos durante todo o processo, eu acho que eu fui muito bem. E a doutora também acha, na verdade, pra quem parou, o tempo que eu parei de fazer a low carb e assim, todas as idas e vindas, eu tô estável, né? Então agora eu tô com esses 70 quilos aí e no total, na verdade, de gordura, lá dos 32,8 de maio do ano passado até agora, em outubro desse ano, eu já perdi, eu anotei isso? Não sei, 13,1 quilos de gordura no total. Então foi bastante, foi bom, foi no seu tempo, foi do jeito que deu pra fazer, com as coisas que aconteceram na minha vida. Eu acho que é isso, a gente tem que seguir em frente, quem deseja emagrecer precisa seguir em frente, fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas também não adianta ficar, sabe, muito fissurado. E, enfim, eu acho que a gente tem que respeitar nosso momento, nosso corpo, aquilo que acontece com a gente. E hoje eu digo que eu tô super feliz,
Também continuo sem pressa, ainda quero perder um pouco mais de gordura corporal, por uma questão pessoal minha, assim, mas tô seguindo tranquila, sabe? Eu acho que esse é o grande segredo, assim, a gente não ficar se pressionando muito e fazer as coisas direitinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses dados, sempre lembrando que isso aqui é o meu corpo, é a minha situação, é a minha vida, não dá pra comparar absolutamente nada, e sempre, sempre, sempre procurem um médico, um nutricionista, para que vocês tenham orientação alimentar. E no caso do nutrólogo, por exemplo, que vocês tenham essa orientação mais ampla aí de intestino, de hormônios, funcionamento geral do corpo, que também impacta no emagrecimento. Espero que tenham gostado, se curtiram deixem aqui o seu joinha, e se quiserem compartilhar com alguém para saber como é que é a low carb durante tanto tempo, né, por favor façam isso. Eu sei que é um estilo de vida mesmo, uma maneira de se alimentar que é difícil de sair, assim, sabe? Porque eu não me sinto mal comendo no dia a dia de maneira low carb, assim. Pra mim é bem habitual já. Eu tenho prazer na alimentação, e é uma alimentação que na minha opinião é gostosa. Então eu não fico me restringindo, claro que tem algumas coisas que você não come, mas também não é assim um absurdo, meu Deus, eu estou passando mal de vontade, sabe? Então eu recomendo bastante, mas sempre com o apoio de um profissional. Grande beijo pra vocês e até meu próximo vídeo. Vai, moto. Seja feliz.